E aí, galera, começando aí mais uma aula de geografia. Professor Jorge, e aqui o negócio é rápido, porque a gente está focado aí nos vestibulares, no Enem da vida. Então, assim, a gente não vai perder tempo, como a gente nunca perde tempo para focar e preparar nossos alunos para o Enem, que já está bem próximo, certo? E aí, galera, é isso aí. Olha só, Rogério aí dando dica. E são dicas importantes, Rogério. Claro, com Eu certeza. acho importante você falar nisso, para que tem aluno, a gente sabe que nossos alunos são fera. A gente sabe, isso não são elogios. A gente vê quando as nossos professores presenciais mandam as atividades extra classe. Eu vejo quando eles fazem o trabalho de arte, de história, de português, de língua portuguesa. Nossa, trabalhos maravilhosos. Então nós já sabemos que eles são tops. Com certeza. É isso? Mas nunca é demais a gente relembrar. É isso? Motivar esse nosso aluno a não deixar a peteca cair. Muito bem. É isso? Muito bem, falou Porque tudo. o tempo urge. E o Enem está realmente aí. Temos que estar focados, temos que estar preparados para essas batalhas que estão aí por vir na sua vida. Então, só lembrando, pega teu caderno, faça as anotações e vamos para a temática da nossa aula de hoje. Lá no quadro, bora! Aula 2.1. Na aula 2.1, iremos falar aí sobre urbanismo no século 20 e 21. Veremos aí a questão urbana hoje. Opa, vamos começar a rabiscar, professor. Isso, vamos aqui. Caneta. Verde. Vamos voltar lá? Vamos voltar. Para a gente verificar isso. A influência urbana no campo, a questão urbana hoje. Nós veremos a questão das redes, a rede das cidades e urbanização no mundo subdesenvolvido. Ok? Ok. A gente sempre quer que os nossos queridos alunos consigam atingir uma habilidade, Rogério. Qual seria essa hoje? Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação do espaço rural e urbano. Casou, estamos falando aí sobre urbanização. Então, essa construção do espaço urbano e também as modificações do rural não aconteceu do dia para a noite. Foram essas revoluções técnicas, tecnológicas que contribuíram para esse desenvolvimento. Beleza, professor Jorge? Beleza. Urbanismo no século XX. Com as tecnologias promovidas pela Revolução Industrial, o concreto armado, o ferro, o aço, o alumínio, o vidro, entre outros materiais, criaram novas possibilidades de instalação urbana e assentamento dessa população nessas áreas urbanas. O urbanismo da primeira metade do século XX foi marcado pelo funcionalismo ou racionalismo, ou seja, pelo zoneamento urbano. Trabalhadores almoçam sobre uma viga de aço durante a construção de um edifício em Rockefeller, no Rockefeller Center, lá em Nova York. Isso lá no ano de 1932. No entanto, que a gente pode ver, não podemos analisar somente a questão dos operários. Olha só, eles verem com simplicidade a altura que eles estão, mas, no entanto, eu vou dizer que essa imagem que eu descrevi agora, que eu circulei, seja a imagem 1. E agora eu vou mudar a cor, vou colocar um amarelo. Essa aqui seria a parte 2 dessa figura. Aqui é a parte 2. Então, no primeiro momento a gente observa os operários descansando e, no segundo momento, a gente pode olhar a imagem ao fundo.
é uma cidade que já estava em franca expansão, Rogério. Isso mesmo. Isso em 1932, lá em Nova York. Podemos dizer que já era uma grande cidade. Não é isso? E olha só, isso nos dá uma grande reflexão. Vamos começar a fazer o nosso desafio, Rogério? Bora. O que você vê nessa imagem? Faça a sua análise geográfica. Vamos lá. Vejo aí um espaço de 1932, que a gente pode falar que, apesar do desenvolvimento para o período, a gente já está vivenciando esse período aí entre segunda e revolução, o momento de segunda revolução industrial. Se a gente analisar 1932 e comparar com esse espaço aí a partir da metade do século XX, Nova York ela passou a ser muito mais estruturada a partir da metade do século XX, porque surgiram novas técnicas, novas máquinas que acabaram garantindo o quê? Uma velocidade na transformação do território de Nova York. Certo? Então, eu consigo olhar aí, vamos colocar o passado e o passado, vamos dizer assim, que também, vamos colocar metade do século XX é passado, mas um passado mais recente. Então, eu consigo pensar em duas Nova York, uma de estruturação, nesse momento, segundo a Revolução Industrial, e essa Nova York de metade do século XX para cá, que se estruturou, se modernizou a nível mundial. Muito bem, é isso aí. E podemos também dizer que muitas dessas construções, muitas delas não existem mais. Sim. É isso? E as que ficaram se tornaram rugosidades, segundo Milton Santos. Isso mesmo. Não é isso? São aquelas construções antigas diante e no meio daqueles edifícios modernos. Muito bem. É isso? Então, olha só, Rogério, eu também consigo ver uma questão sociológica. Alguém que tirou uma foto de operários que estavam ali, ó, tranquilão. Meu amigo, cadê a segurança desses operários? E se não tem segurança, essa imagem, no momento que foi feito, nesse momento histórico, desse espaço geográfico, não foi tão impactante se essa foto fosse tirada hoje, Rogério. Essa empresa teria problemas seríssimos. Era comum, né? Comum. Era comum. Comum. Porque os sindicatos não eram bem organizados. Sim. Não se falava em segurança no trabalho. Com certeza. É isso? Não se falava em descanso remunerado. Olha só, eles estão ali, ó, é coisa de 5 minutos. Depois já vão trabalhar. Então, realmente, eu vejo essa questão sociológica e essa mudança da transformação do espaço geográfico no tempo. E essa imagem, se a gente parar para analisar, veio também agora à minha mente, professor Jorge, que representa muito bem aquele momento, vamos colocar, aquela situação ali do capitalismo, porque o capitalismo ele é responsável pela construção do espaço. Então, a paisagem lá de 1932, ela é reflexo daquele momento, das características do capitalismo daquele momento. Então, hoje nós temos aí mais modernos, prédios mais modernos, linhas mais modernas, redes mais modernas dentro da cidade, que também já temos a influência dessa atual fase do capitalismo. Perfeito, perfeito. Vamos lá. A questão urbana hoje. Hoje, as cidades se diferenciam daquelas existentes no século XIX, entre outros fatores, pelas funções ligadas principalmente ao setor terciário. Essa característica da nova dimensão, a forma de conceber a cidade. Com a globalização e o aumento da oferta e demanda de serviço, as cidades reforçam o seu comando na economia mundial. Então, de uma forma subjetiva, podemos dizer que estamos falando das principais cidades do mundo. Globalização e que elas são o comando da economia mundial. São as cidades globais. Isso mesmo. Não é isso? Olha só, outra coisa importante nesse texto é falar que a questão urbana hoje ela tem muitas funções ao setor terciário.
Não é isso, Rogério? Isso Então, mesmo. o setor terciário ele está muito mais intenso nas cidades. Não é isso? Então, outras funções, outras formas de trabalho surgiram na cidade. Só para você ter uma ideia, a Microsoft, por exemplo, ela tem uma equipe de programadores, de analistas de sistemas, uma equipe muito grande. Não é uma indústria que você vai ver ali um prédio, fumaça, não. É um trabalho intelectual. Isso mesmo. Então, cada vez mais as cidades estão aumentando esse setor terciário, principalmente esses serviços intelectuais. E eu acho interessante e é bem bacana você entender, querido aluno, o seguinte: a gente tem um setor terciário que vai englobar esse setor, que o professor Jorge acabou de falar, tecnológico, onde presta serviços, comércio, nesse campo da tecnologia. Mas por que o crescimento do setor terciário dentro das cidades? Porque se a gente for analisar também, o setor industrial ele passou por todo o processo de robotização, principalmente aí no século XX. Então, mão de obra que trabalhava lá na indústria hoje já não é necessário, porque a robotização faz o serviço. E tem mais uma outra situação que a gente pode citar, é a questão, professor Jorge, de um setor de serviços nem sempre exigir uma mão de obra qualificada. O supermercado, a loja de roupa, a loja de calçado. Então, esse setor consegue aí, de certa forma, a partir da formação e estruturação da cidade, abraçar uma grande quantidade de pessoas. Se a gente for observar aqui em Rondônia mesmo, tem setores, tem cidades, municípios aqui de Rondônia, que o setor mais importante aí da cidade, que consegue contratar o maior número de trabalhadores, é o comércio. E o comércio faz parte do setor terciário. Então, assim, nesse processo intenso de formação da cidade, esse setor, ele abraçou essa grande quantidade de pessoas que passaram a viver na cidade. E hoje a gente observa, aí eu deixo até um nome para vocês que pode cair lá no Enem, quando a gente fala de grande concentração de pessoas no setor terciário, que é chamado aí de terciarização, não terceirização, é terciarização, ou seja, grande quantidade de pessoas no setor terciário da economia. Interessante você ter falado isso. Interessante. Inclusive, já vamos dar uma outra dica para o nosso aluno. Vamos Já lá. que você explicou o que é terciarização, Muito bem. eu vou aproveitar o momento para explicar o que é terceirização. Explique. A terceirização é passar para terceiros uma atividade que aquela empresa não quer mais fazer. Ela quer só saber de fazer a atividade dela fim para ganhar dinheiro. Ou seja, serviço da limpeza, serviço do café, serviço de xerox, ela contrata empresas para fazer. Muito bem. Isso é terceirizar um serviço. A gente observa muito essa prática no sistema bancário. Sistema bancário. Vai lá na agência e tem um funcionário que está com uma camisa de uma empresa X. Então, representa muito bem a terceirização, certo? Uhum. Beleza. 2 termos importantes que são diferenciados aí para o Enem. E vem. E vem. E vem. Terceirização e terciarização. Fechou? Vamos lá. Vamos lá, continuando. Megacidade. Olha só, mais um termo aí, né, Rogério? Uhum. Que vai ser importante. Opa, vou mudar aqui a cor. Borracha. Megacidade, o que é a megacidade? Quando o professor Botar Jorge vai azul. marcando aí, ó, esse grupo de cidades, incluído nesses conjuntos centros urbanos, que tivesse um número de habitantes igual ou superior a 10 milhões. Então, simplificando, esse espaço da cidade, que tem mais de 10 milhões de pessoas, é considerado uma megacidade. Tem 8 milhões? Não é megacidade. Megacidade só a partir de 10 milhões de pessoas. Nos países subdesenvolvidos, as megacidades são fortes polos de atração de pessoas e tendem a ter seus problemas econômicos e sociais agravados. Então, Rogério, quando nós falamos em megacidade, a gente está falando de uma sociedade muito tecnológica,
A gente está falando de uma sociedade muito estruturada? Não. A gente está falando de uma aglomeração de pessoas, inclusive faltando muita infraestrutura. Isso mesmo. É isso? Inclusive, as megacidades estão muito mais presentes nos países Isso subdesenvolvidos. mesmo. Boa observação do professor Jorge. Maior parte das cidades no mundo... Megacidades. Certo, megacidades no mundo subdesenvolvido. Apesar de termos aí megacidades nos desenvolvidos também. Mas, excelente observação, professor Jorge. Beleza? Então, exemplo, o Brasil é um país subdesenvolvido. E nós temos aqui no Brasil uma megacidade, certo? São Paulo é considerada aí uma megacidade, galera. Vamos lá. Vamos observar aqui o mapa agora, de nível mundial, que fala sobre as principais megacidades do mundo. Nós temos aí São Paulo. Vamos observar que a maior parte dessas megacidades estão acima da linha do Equador. Se estão acima da linha do Equador, só lembrando aqui, né, professor Jorge, que estão localizadas no hemisfério norte. E aí a gente volta a analisar aquela situação. No mundo desenvolvido ou subdesenvolvido? Pode observar uma grande concentração na Ásia. Aqui que a maior parte desses países são países subdesenvolvidos. A gente consegue observar. Então, olha só, o Tóquio é uma megacidade e é um país desenvolvido. Mas Xangai? Mas Xangai não é. A gente tem aí outras cidades aí da Ásia que não é desenvolvida. A gente observa aqui no mapa, mas tem grande concentração populacional superior a 10 milhões de habitantes. Por isso que é considerado uma megacidade. Então, o aluno tem que entender o seguinte, quando eu falo de megacidade, eu não estou falando de grau de desenvolvimento dessa cidade, desse espaço geográfico. Eu estou falando dessa quantidade de pessoas que habitam aquele determinado espaço geográfico. Exatamente. Certo? Perfeito. Alguma observação, professor? Não, só apenas circular aqui, ó, que nos Estados Unidos nós temos 2 megacidades. Aí, ó, Nova York e Los Angeles. Isso Não é mesmo. Logo ali abaixo, a cidade do México, que é no México, né? E já é país subdesenvolvido. Show de bola. Pronto, trazemos aqui para vocês as megacidades dos países ricos e países pobres. Na verdade, esse nome pobre é porque estava na fonte, mas os países menos desenvolvidos, vamos dizer assim, né, professor Jorge? Então, Tóquio tem 36,6 milhões de habitantes. Delhi, na Índia, aí a gente tem 22,1 milhões. São Paulo, 20,2 milhões de habitantes. Mumbai, na Índia, 20 milhões de habitantes. Vamos colocar. Vamos falar algo quebrado, não. Cidade do México, 19,4 milhões de habitantes. Então, todas superiores a 10 milhões. Então, são consideradas aí megas cidades. Ah, professor, mas está falando o título aqui. Países ricos. Quem é o país rico aqui dessa história? Japão, Tóquio, né? O Japão é considerado um país desenvolvido do continente asiático. Certo, professor Jorge? Perfeito. A intensidade dos fluxos migratórios para essas cidades dos países pobres promove seu crescimento acelerado, sem um planejamento que atenda às necessidades sociais e econômicas de parte considerável desta população. Então, Rogério, o texto fez uma abordagem interessante dizendo que as pessoas vão para essas cidades, não é isso? Muito bem. Isso, o crescimento, obviamente, se torna acelerado, Olha, sem nenhum tipo de planejamento que vai gerar problemas para essa população, aqueles problemas daquelas imagens que a gente vê de falta de saneamento básico, muito bem. violência, muitas regiões de favelas, não é isso? Muito bem, isso mesmo. Ó. Dessa forma, o crescimento de bairros residenciais, ó, sem saneamento, com habitações precárias, violência, trânsito com muito congestionamento, não é isso? Poluição, ineficiência dos serviços sociais básicos e etc. Característica das megacidades do mundo subdesenvolvido. E esses serviços sociais básicos, segurança, educação, saúde, né, professor Jorge? Está aí. falando aí. Então, Perfeito. esse fluxo migratório
sem qualquer planejamento para as cidades, para essas áreas urbanas, reflete aí num crescimento desordenado. Perfeito. Vamos lá. Tá aí um exemplo. Mumbai e seus contrastes. Isso aqui poderíamos dizer que poderia ser em Delhi, podemos dizer que poderia ser em São Paulo, na Cidade do México. Quantas imagens tem dessa? Pois é. Isso Muitos mesmo. lugares. Isso aí é uma imagem comum nas megacidades. É isso, Rogério? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que nem todos terão a mesma moradia. Primeiro que a renda ela é distribuída de uma forma totalmente desequilibrada, né, professor Jorge? Então, a riqueza concentrada na mão da minoria e a menor parcela de renda concentrada aí na mão da maioria. Então, certamente, dentro das cidades, a gente sempre vai encontrar esses contrastes da construção do espaço geográfico. Em geral, a solução para seus maiores problemas deve incluir, entre outras providências. Olha só, galera, solução, tá? Investir em saneamento básico, investir em habitação popular, política de reurbanização das favelas e maior investimento em transporte público já amenizaria muito desses problemas nas megacidades. Isso mesmo. Criação de espaços públicos adequados e espaços destinados à cultura e ao lazer da população mais carente. Políticas públicas de controle da poluição do ar, dos rios e represas. E controle controle da ocupação do solo e dos mananciais de água. Investimento em educação pública que valorize a qualidade de ensino. Importante saber, galera, preste atenção, que apesar das dimensões dos seus problemas, questões fundamentais distinguem as grandes cidades do mundo desenvolvido do subdesenvolvido, as condições socioeconômicas e a evolução histórica. Então, o professor Jorge citou lá naquela imagem que encontramos problemas de favelização, falta de estruturação das cidades nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como está falando aqui no importante saber do nosso mascote da GEL. Mas você tem que entender o seguinte, que o país desenvolvido, apesar desses problemas que existem, eles estão ainda à frente dos países subdesenvolvidos, né, professor Jorge? Uhum. Porque existe pobreza, existe desigualdade, mas em uma parcela menor se comparado aí com as nações subdesenvolvidas. Perfeito. Vamos lá. A influência urbana no campo. Ao longo do processo de urbanização, a influência da cidade estendeu-se ao campo. A energia elétrica, as telecomunicações, como TV, rádio, telefone e, em alguns casos, internet, integram atualmente os habitantes do campo e da cidade numa mesma rede de informação. Beleza. Olha, que interessante. Você lendo esse texto agora, professor Jorge, veio na minha mente o seguinte. Uma coisa é pensar no século XVIII, século XX, no intenso processo de urbanização das nações, e uma coisa hoje é falar de espaço rural. O espaço rural, apesar de muitas das vezes ter as suas dificuldades relacionadas com o espaço urbano, hoje nós temos espaços rurais, principalmente nos países desenvolvidos, que são bem estruturados. Exatamente. A internet, a tecnologia, as transformações, a indústria estão presentes lá no rural. Mas isso daí é muito diferenciado dentro dos países subdesenvolvidos. Tem alguns que até conseguem estruturar também o campo rural. Por exemplo, a gente fala do rural aqui no Brasil, quando a gente fala da região ali da soja, o Mato Grosso, a gente vai ter espaços estruturados, onde tem, às vezes, indústria, agroindústria, insumos necessários ali para a produção do campo, próximo às áreas rurais. Mas isso, vamos colocar, há 100 anos atrás, não era possível. Então, essas transformações rurais hoje vêm acontecendo. E o espaço rural, no mundo desenvolvido, tem ganhado aí uma nova forma de organização socioespacial. Perfeito. Beleza? Vamos lá no quadro. Bora, galera!
Então, justamente por conta desses avanços aí que o professor Jorge falou, energia, telecomunicações, as redes, enfim. Tecnologia do campo. Porque quando eu falo lá do século XVIII, que eu acabei de falar para vocês, tem que lembrar o seguinte, com a Revolução Industrial, vamos pensar aqui no Brasil, na metade do século XX, houve um grande fluxo migratório do campo para a cidade. E o campo começou a vivenciar também um processo de modernização, como a gente verifica aqui nessa imagem, tratores. Então, hoje o campo também ele está bem inserido nesse processo tecnológico. Temos aí tratores modernos que já nem são controlados por homens. Temos colheitadeiras, temos GPS, drones que estão presentes no campo também, desempenhando essas atividades do setor primário da economia, agricultura, pecuária, extrativismo. Então, a tecnologia está hoje também transformando esse espaço conhecido como campo, que são as nossas áreas rurais, professor Jorge. É lógico, querido aluno, que você tem que analisar o campo desenvolvido, o campo lá da Europa. Professor Jorge, é um campo mais moderno que o campo do Brasil? Quando a gente fala sobre o emprego de técnicas, com certeza, né, professor Jorge? Não só a questão do emprego de técnicas, mas também com o emprego de tecnologia. Muito bem. Afinal de contas, estamos falando do berço da Revolução Industrial. Muito bem. Então, desde o século XVIII que a Europa também começou nesse processo de modernizar o campo. Porque, olha só, as pessoas mudaram-se para as cidades. O campo ficou vazio. Onde que produzia o alimento? Dentro do campo. Então, houve a necessidade de produzir técnicas, tecnologias para continuar a produção alimentar que agora viria a abastecer cidades, certo, professor Jorge? Perfeito. Então, desde o século XVIII que esse campo na Europa passou por transformações. Em algumas regiões onde se desenvolve a agropecuária moderna, os agricultores acompanham a cotação de mercadorias, insumos e produtos pela internet. Assim, assistem aos mesmos programas de TV vistos pelos moradores das cidades e usam roupas semelhantes aos dos habitantes urbanos que possuem o mesmo poder aquisitivo. Isso aí, né? Então, em muitos lugares, inclusive aqui, Rogério, de Rondônia, o campo está modificando, o nível tecnológico está se modificando. Sabemos que tem diferenças em relação à questão regional. Muitos lugares ainda muito atrasados, mas também temos outros lugares que estão muito adiantados. Muito bem. Inclusive com acesso à rede Wi-Fi, à rede de 4G. É isso aqui no nosso estado mesmo. Com certeza. Beleza? Show de bola, professor. A rede das cidades. Aqui já é uma outra situação, né, Rogério? Muito bem. A questão das redes. Estão ligadas entre si por uma estrutura de transportes e meios de comunicação, formando uma rede em que estabelecem fluxos de quê? De mercadorias, pessoas, capital e informações. Porém, no entanto, entretanto, as relações entre elas são hierárquicas, galera. Isso é importante saber, pois algumas exercem funções de comando, estando no topo dessa hierarquia urbana, como as metrópoles e as cidades globais, as quais irradiam e recebem grande parte desse fluxo. Isso aí. Então, olha aqui, ó. Palavras-chave: meio de comunicações, transporte, energia, são o que a gente conhece conceitos de rede, certo, professor? A rede, então, é esse conjunto de transporte, de energia, de comunicação, que acaba interligando diferentes pontos hoje dentro do espaço geográfico mundial. E os fluxos são os que estão circulando aí, como mercadorias, pessoas, capital, dentro do espaço geográfico. Isso. E quando a gente fala sobre as informações, esse fluxo, ele também pode ser chamado de, por exemplo, de infovias. Muito bem. Isso pode ser o fluxo de capitais. Aquele capital, Rogério, que a gente não pega mais em dinheiro, simplesmente manda via internet. Então,
Muito bem. Aí, nesse caso, a gente tem um fluxo material. Isso, imaterial. Material. Mercadorias, pessoas, material. Isso. Certo? Perfeito. Vamos lá. Cidades e urbanização no mundo subdesenvolvido. Nas últimas décadas, o aumento da população urbana foi acelerado nos países subdesenvolvidos, mais que nos países desenvolvidos. Esse fator é decorrente da migração em grande quantidade e num curto intervalo de tempo da população do campo para a cidade. Então, nós temos aqui, se é a migração do campo para a cidade, a gente tem o que a gente conhece aqui de êxodo rural. E por que é mais intenso hoje nos países subdesenvolvidos? Porque essa urbanização, essa industrialização aconteceu nos países desenvolvidos lá no século XVIII e século XIX. E hoje, quem vivencia esse processo de urbanização e industrialização são as nações dos países subdesenvolvidos. Então, esse processo certamente é bem mais intenso, bem mais acelerado e acarretaram vários problemas dentro do mundo subdesenvolvido. Vamos lá? Então, a mecanização das atividades agrícolas nos países subdesenvolvidos, o aumento das atividades econômicas dos setores secundário e terciário nas cidades contribuíram para o processo migratório. Então, o texto está falando o que contribuiu para as pessoas deixarem o campo, principalmente a partir da metade do século XX, para a cidade, indústria, o desenvolvimento da indústria, que é o setor secundário, o crescimento do setor terciário, que é serviços e comércio, acabaram sendo atrativos para essas pessoas deixarem o campo e buscar uma melhoria de vida dentro da cidade a partir da metade do século XX. A estrutura fundiária concentradora também ela é um fator importante aí nesse processo de migração acelerada. Terras, maior parte das terras concentrada onde? Na mão da minoria. E a maioria vivendo sem terra. Então, essa concentração da estrutura fundiária do Brasil também contribuiu para o que conhecemos do êxodo rural. No mundo subdesenvolvido, grupos de países apresentam diferenças no que se refere à urbanização. Os maiores índices de população urbana nesse conjunto verificam-se na América Latina, onde, em média, entre 75% e 85% dos habitantes vivem em cidades. Os mais baixos ocorrem na África e Ásia, entre 35% e 50%, em virtude da intensidade do processo de urbanização nos países subdesenvolvidos. Esses índices devem aumentar rapidamente. Pronto. Então, olha só, na América, o exemplo que temos o Brasil, que a taxa de urbanização do Brasil é em torno de 85%. Ou seja, a maior parte das pessoas estão morando na cidade. E aí a gente consegue verificar esse gráfico com todo o processo de evolução de 1960 e uma previsão para 2050 sobre a urbanização mundial. Então, a gente tem em azul população urbana, vermelho população rural e verde total. Então, hoje ainda, quando a gente fala a nível mundial, vamos pensar aqui em 2022, não dá nem 60% da população mundial ainda vivendo nas cidades. Dá em torno de 55% a 58%. Então, tem muita gente vivendo ainda, professor Jorge, nas áreas rurais. Geralmente em países subdesenvolvidos. Só em 2010 que maior parte das pessoas a nível mundial passaram a viver na cidade. E ainda é baixo, 50%. Perfeito. Vamos lá. E temos aqui a taxa de urbanização a nível mundial por continentes. E também subdivisões aí e regionalizações de cada continente. Por exemplo, África, Ásia, Europa, América Latina e Caribe, América do Norte, Oceania. E temos aí períodos diferenciados, de 1950 e uma estimativa para 2030. Vamos analisar, quando a gente fala de taxa de urbanização, em qual porção que a gente vai encontrar os maiores índices? É na África? Não. Olha como que está a urbanização da África em 2020. Olha como que está, vamos analisar aqui a África, 2020. Né? 1950, comparado com 1950, 1950 comparado com 1950,
cresceu, mas não cresceu se comparado, por exemplo, com a América Latina, Ou com a América do Norte. ou que com a é- América do Norte, ou com a Europa. Então, é na Ásia e na África que a gente vai encontrar os menores índices de urbanização. Ou seja, tem muitas pessoas ainda dentro desses continentes vivendo nas áreas rurais. Beleza, aí a gente pode fazer só uma observação aqui, Rogério. Ah, Por exemplo, América do Norte, vou colocar o número 1. aham. Então, olha só a urbanização da população residente em áreas urbanas na América do Norte. Olha aqui, ó. Olha aí, Um. em 1950, Sempre ela na frente. sempre ela. E já era alta em 1950, olha aí, ó, na casa de 60 e, vamos colocar, 5%. E hoje, quase 90%. É isso? Isso mesmo. Então, e aí depois um aluno vai fazer análise de cada parte do mundo, né, professor Jorge? E aí vamos colocar a África com um número, digamos, com um asterisco. Olha aqui, ó. Um asterisco, olha só. Se comparado com a... É só um código, tá, pessoal? Não é só para um código. olha aí, ó. É tipo uma legenda que ele está fazendo aqui, né? Tipo uma legenda, só para vocês entenderem o nível de urbanização, comparando África com América do Norte. Isso mesmo. Aí a gente consegue ver quem cresceu mais, América do Norte ou África? Quem que tem a maior taxa de urbanização? Então, a gente consegue extrair todas essas informações dentro desse gráfico de barras. Isso está relacionado ao desenvolvimento dos povos. Muito bem. E, para fechar, nós temos aqui as maiores concentrações urbanas de 1970 a 2020. E a gente consegue observar essas grandes cidades em milhões. Ó. Tóquio, a gente tem aí em 1970 já na casa de milhões, 16 milhões. E agora, em 2020, 36 milhões. Vamos pegar aqui na sétima posição, Paris, que já tinha em 70, 8,4 milhões. E agora a gente tem, em 2020, né, uma grande concentração também, já se comparado aí com 2020. Então, cresceu ainda mais a população de Paris em relação à concentração na cidade. Então, olha só, falei de Tóquio, que era um comparativo de 70 e 2020. Já Paris não tem, né, professor Jorge? Mas a gente consegue entender e compreender que houve também um crescimento dessa população de Paris. Cidade do México, a gente consegue observar também aí 8,6 milhões em 1970. E agora, em 2020, né, 19,4 milhões. Certo? Beleza. Então, fechou, galera? A nossa segunda aula sobre essa temática de urbanização. A gente volta com vocês daqui a pouquinho, né, professor? Para fazer a revisão. Beleza. Valeu. Tchau. Tchau.